Hoje nós vamos iniciar um novo momento aqui do canal, lançando vídeos instrutivos relacionados ao assunto saúde mental e bem-estar. E hoje nós vamos estar começando por um tema que tem sido muito falado, higiene mental. Mas o que seria de fato uma higiene mental? Mas antes, eu convido você a parar esse vídeo agora, ir lá onde está escrito inscrever, está por aqui em algum lugar, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisem ouvir essas mensagens. Eu não sei se você sabe, porém, a plataforma do YouTube, para que ela possa impulsionar esses vídeos para mais e mais pessoas, ela precisa entender que esse assunto é relevante e, assim, ela só vai compreender se você deixar o seu comentário, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Vamos então falar sobre higiene mental. O que vocês imaginam de higiene? Higiene é uma palavra que está ligada a cuidado. Então, seria cuidar da nossa saúde mental. Primeiro ponto, a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos. Eu ouço muitas pessoas falarem em pensamentos disfuncionais, mas da maioria das vezes que a gente está conversando, eles estão reproduzindo esses pensamentos, porque na verdade eles reproduzem a palavra, mas não sabem identificar. E hoje eu vou passar um plano de ação para você poder identificar esses pensamentos e reprogramar a sua mente. Anote aí todas as minhas dicas. É através do pensamento que nós começamos a plantar sementes que podem ser muito maravilhosas de árvores frondosas ou aquelas sementes de árvores ruins, cheias de espinho. Pois é, eu comparo os pensamentos a sementes. E eu vou te ensinar agora uma maneira de você rastrear os seus pensamentos, para saber se eles estão disfuncionais ou funcionando mal, ou se eles estão bem. É importante você saber que a nossa mente, ela não sabe diferenciar entre o que é imaginário e o que é real. Portanto, se você não estiver passando por nenhum momento real de estresse, mas se o seu comportamento, se sua mente estiver agitada, pensando em coisas que você tem que fazer daqui a 10 anos, agitados pensando em coisas que você talvez não tenha ainda não seja ainda aquele momento de realizar, preocupado com outras pessoas. Tudo isso vai gerar um estresse interno que também vai liberar cortisol da mesma maneira. Só que ninguém ensina pra gente que os pensamentos não somos nós. Eu não sou o meu pensamento. O meu pensamento é um padrão construído ao longo da minha vida. Então tem pessoas que têm um padrão mais negativo, outras têm um padrão mais de ansiedade, outras um padrão de que tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Qual é o ideal? O ideal é o equilíbrio. É saber um momento que de fato a vida está trazendo algo que é desafiador e que a gente precisa resolver, e saber se eu estou apenas trazendo para minha mente aquele pensamento disfuncional, aquele pensamento que está funcionando de forma errada e gerando em mim uma agitação. Então, primeira coisa, você vai escrever numa folha a palavra pensamento. Escreve aí. Vai fazer uma linha ao lado dessa palavra
ao lado você vai escrever emoção, sentimento. Linha. Depois você vai escrever reações no seu corpo, que a gente também pode chamar de reações fisiológicas. E como você vai saber se os seus pensamentos são saudáveis ou não? A partir do momento que você tem total noção e percepção deles. Por isso, esse exercício é uma maneira de você rastrear e mapear como estão os seus pensamentos. Para você entender de onde vem aquele gatilho de ansiedade, que geralmente vem de pensamentos. Então, vamos imaginar que você está pensando, como eu vou fazer para realizar aquele sonho de sair do país daqui a 10 anos? Será que vai dar certo? Será que não vai? Você vai anotar exatamente assim embaixo da palavra pensamento. Debaixo da palavra emoção, sentimento, você vai escrever como você está se sentindo ao pensar nessa preocupação, que seria algo a longo prazo, mas você não está conseguindo gerenciar bem e está trazendo para o momento de agora. Embaixo da palavra emoção, sentimento, você vai escrever exatamente o que isso traz aqui para dentro do seu coração, ficar pensando daqui a 10 anos. E aí você vai escrever. Pode ser, eu me sinto angustiado, eu me sinto nervoso, eu me sinto feliz, ou eu tenho um sentimento de que pode dar certo, que pode não dar. Entende? Você vai escrever tudo o que você sente a respeito e qual emoção isso te traz embaixo da palavra emoção, sentimento. E a terceira fileira, reação no corpo ou reações fisiológicas. O que seria isso? A nossa mente, por não saber o que é realidade e o que é da nossa imaginação, ela pega o nosso pensamento e vai dar comandos para o nosso cérebro agir a nosso favor. Então, se eu estou preocupada, minha mente não está intencionalmente pensando se eu estou preocupada com algo real ou imaginário, não. Se eu estou preocupada, se eu estou sentindo medo, ela simplesmente vai mandar o comando para o cérebro liberar uma neuroquímica que está relacionada ao medo. Só que o medo, ele é para nos proteger. Então, imagina, eu estou preocupada com a minha saída daqui a 10 anos do país e eu começo a perceber que esse pensamento me traz uma angústia, uma agitação, e o meu corpo começa a ficar dolorido, tenso, agitado. Eu começo a sentir um bolo na garganta, eu começo a sentir enxaquecas. Então, os seus pensamentos, eles vão gerar bons frutos ou maus frutos. Lembra? No início eu falei que eu considero o pensamento como se fosse uma semente. Então imagina se a semente é ruim, ela vai gerar no seu corpo tensão, mal-estar. E o que vai acontecer? Você vai dizer, estou ansioso, estou ansiosa, estou passando mal. E nem sei por quê, porque eu não estou passando por nenhum momento complicado na minha vida. Não precisa. A sua mente, à medida que você pensa, ela não sabe discernir se é algo real ou imaginário, você vai reagir da mesma maneira. E se for uma semente boa, se for trazendo à mente tudo aquilo que te traz paz, qual vai ser o sentimento, a emoção? Tranquilidade, calma, prazer. E qual vai ser a reação fisiológica? Relaxamento no seu corpo. Percebe? Então, muitas das vezes,
A gente passa o dia todinho alimentando a nossa mente com sementes imaginárias de coisas que nem vão acontecer ou que não vão acontecer nesse momento. E à noite a gente tem insônia, a gente fica desatento, a gente perde a paz, a gente passa mal de ansiedade, porque o meu corpo vai liberar, sim, cortisol e adrenalina. Da mesma maneira, se eu tivesse com medo de, sei lá, da noite, ou se eu tivesse com medo de andar de avião, da mesma maneira, eu quero que você saia hoje desse nosso bate-papo entendendo e sabendo um pouquinho mais de como gerir os seus pensamentos. Tá, Jaqueline, eu já entendi. Então eu vou identificar, eu vou escrever e depois. Muito bom. Depois de você fazer esses comentários, essas anotações acerca de si mesmo, você vai observar o seu padrão. Se você é muito negativo, se você é mais ou menos, se você é muito ansioso, se você é muito procrastinador, o que você é? E nesse momento você vai desligar a chavinha do automático e vai trazer a razão frente àquele pensamento. E o que seria essa coisa do automático? É porque ao longo da nossa vida nós criamos um padrão, como se fosse um programa de computador, um software. E a gente criando esse padrão, quando a gente não está no controle e a nossa mente conduz sozinha, ela vai levar para aquilo que ela já está acostumada. A nossa mente sempre volta para onde ela está acostumada. Então, se o meu padrão é catastrófico, eu vou estar, mesmo sem perceber, conduzindo as minhas interpretações, o meu filtro vai ser sempre catastrófico. Só que à medida que eu sei disso e eu trago à minha mente a minha razão e penso, não, por que eu estou preocupado ou preocupada com algo que deve acontecer só daqui a 10 anos? O exemplo que eu dei sobre, por exemplo, alguém que quer morar fora do país. Então, quando você traz isso à sua mente, você começa a conversar com você mesmo e dizer, para com isso, vamos focar no aqui e agora. Vamos pensar no que a gente pode fazer hoje, até para que daqui a 10 anos a gente tenha bons frutos, bons resultados. Mas se você parar e ficar focando o seu pensamento lá na frente, você não vai plantar nada agora, percebe? Então, eu convido você hoje, através desse momento aqui de reflexão, a fazer essa higiene mental, a aprender a identificar seus pensamentos. E identificando seus pensamentos, observe se eles estão fora da realidade ou dentro da realidade. E depois disso, você traz a sua razão e conversa com a sua mente. Vou fazer o que importa hoje. E à medida que você retoma o controle da sua mente, naturalmente você está reprogramando a sua mente. Esse exercício é de reestruturação cognitiva que a gente ensina aos nossos pacientes quando eles estão passando por momentos de crises de ansiedade. Eu desejo que você tenha gostado do nosso vídeo. Então, antes de terminar esse vídeo, já dá uma paradinha aqui, dá o seu like, deixe o seu comentário e também deixe aquela dúvida, aquele assunto que você deseja que eu traga aqui para esclarecer para você. E eu vou ter o maior prazer de ler todos os comentários e trazer aqui os assuntos de acordo conforme vocês forem me pedindo. Agradeço a você por ter ficado aqui até o final. É um prazer estar aqui. Até o próximo vídeo.